Oi, hoje eu vim aqui conversar um pouquinho a respeito da postagem que eu fiz essa semana, do pensamento da semana, né? Que é um post da Renée Wilfield, e onde ela fala que muitos de nós chegam ao processo de análise dos próprios sentimentos depois de passar toda uma vida evitando-os e inconscientemente resistimos a mudar esse padrão. O que você acha disso? Você se identifica? Você já percebeu se você começou a fazer um movimento de visitar algum sentimento, querer buscar alguma informação a partir sobre você, né? Alguma informação de si a partir de um sentimento, mas quando chegou próximo a ter alguma resposta, você se distanciou, né? Ela continua dizendo assim: a resistência é natural e frequentemente é uma tentativa de se distanciar das sensações inerentes aos sentimentos. Nem sempre nós estamos dispostas a lidar com a sensação que vem a partir do acesso a esses sentimentos, né? No entanto, é um caminho muito interessante de autoconhecimento e que não necessariamente precisa significar algo que não é bom, algo que vai te levar para um espaço de total desconforto. Não, né? É apenas que vai convidar a gente a dar uma olhada que nem sempre a gente a gente representa aquela ideia, né? A gente não é sempre aquele ser ideal, né? Vamos dizer assim, acho que é porque a gente idealiza um determinado tipo de comportamento, uma determinada forma da gente se apresentar ao mundo, como a gente quer ser visto. E de repente, quando a gente começa a lidar com as respostas que a gente recebe do mundo, e essas respostas muitas vezes vêm na forma de emoções, e quando a gente vai visitar essas emoções para elaborar estas emoções, e a partir da elaboração dessas emoções a gente identifica os sentimentos, a gente vai tocar naquela parte nossa que não necessariamente a gente queria mostrar, que não necessariamente a gente queria que que as outras pessoas identificassem, né? Mas nós somos todos dotados de infinitas qualidades. E não necessariamente a gente precisa identificar essas qualidades como boas ou más. A gente pode olhar para elas apenas como qualidades que são inerentes ao ser humano, um ser que está em processo, né? E dentro desse processo evolutivo nosso, desse nosso processo de expansão, né? Há momentos em que a gente vai visitar, sim, algumas partes que precisam ser elaboradas. E para a gente poder elaborar, a gente precisa lidar com aqueles aspectos que não necessariamente nós estamos gostando, ok? E aí, ter conhecimento, ela continua dizendo, né? Que ter conhecimento dessa resistência pode ajudá-la a transcendê-la. Ou seja, quando você se dá conta de que você está resistindo entrar em contato com algum aspecto seu que não está dentro daquela figura ideal que você gostaria de mostrar, né? Então, por exemplo, pode ser que tenha um aspecto que você entre em contato com um aspecto seu que não é assim tão amorosa, tão polida, que é um pouco mais agressiva, que é um pouco mais dura. E não que isso não seja um conteúdo importante de ser visitado, de ser acessado em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, né? Mas às vezes, por vezes, por uma questão de um ajuste que é necessário, né, no seu contexto, você usou esse recurso numa medida que você gostaria de ter usado um pouco menor, vamos dizer assim, né? Então, a quantidade, né, o conteúdo na hora da receita ali, né, ou ficou um pouco mais ácida, um pouco mais salgada, ou doce demais, né? Como é que equilibra tudo isso, né? Então,
nesse sentido, é que é interessante olhar e visitar e acolher. Nossa, mas puxa, isso aí também sou eu. Eu também sou essa pessoa. Nesse momento da minha vida, eu também sou essa pessoa. Ok? Eu sou essa pessoa que, puxa, não precisava ter sido tão doce, não precisava ter sido tão ácida, não precisava ter sido tão ardida. Precisava ou não precisava? Será? Né? Olhar para isso, só o fato de olhar para isso já é um processo, né? Já é um caminho justamente para essa transcendência que a autora traz aqui, né? Então, também pode ser útil, né? Ela continua dizendo, para lembrá-la de que não há pressa. Puxa vida, quando a gente sai desse espaço desse espaço do imediato, do instantâneo, e que hoje, né, parece ser um chamado tão intenso, profundo, né? Mas quando a gente sai desse espaço, né, de que tudo tem que ser imediato, instantâneo, mas, puxa vida, lidar com o nosso ser, lidar com o nosso emocional, lidar com a nossa alma, não dá para ser assim, né? A gente precisa de tempo para ajustes, entrar em contato com determinados aspectos e que esses aspectos se transformem em sabedoria quando a gente elabora uma situação, né? Uma situação desafiadora, por exemplo, que você passou. E você consegue tirar dela, de fato, de verdade, não dentro da positividade tóxica, mas de fato, de verdade, você consegue tirar dessa situação aonde que está o aprendizado? E por meio deste aprendizado, você realmente virar uma chavinha dentro de você e que quando essa situação se apresentar novamente na sua vida, você vai lidar com ela, mas agora podendo podendo acessar, né, essa ferramenta, né, esse recurso, né? Até isso acontecer, precisa de um tempo, né? Precisa de um tempo para processar, né? Vamos pegar um exemplo assim muito prático. Vamos ali na culinária, por exemplo, né? Feijão, que é algo tão comum e básico, né, da culinária do brasileiro, né, das pessoas aqui no Brasil. Do feijão cru até a gente comer o feijão cozido, né? Tem todo um processo. O ideal é que você coloque de molho, para que não cause gases. Aí depois desse molho, isso que hoje em dia, né? Porque quando era criança, eu escolhia feijão. Hoje em dia a gente recebe já um feijão muito mais limpo, né? Ou era o feijão que a minha família tinha condição de acessar quando eu era criança, que era um feijão que a gente tinha que escolher, separar e tudo mais, mas tinha todo esse processo, né? Primeiro se escolhe o feijão, depois coloca de molho o feijão, aí cozinha o feijão, tem o tempo de cozimento, tem o processo de temperar o feijão para ter esse sabor, se você quiser ou não quiser colocar mais ingredientes nesse feijão, até esse feijão ser servido, né? E definir ainda como vai ser esse feijão, se vai ser o feijão com os grãos inteiros, se vai fazer um caldinho de feijão, se vai fazer uma sopa de feijão ou uma feijoada, todas essas variações. Mas para tudo isso a gente sabe que o feijão cru não tem como a gente consumir, né? Então, pensando em tudo isso, olha só quanto processo, né? Pelo qual esse feijão precisa, ele precisa da água, ele precisa do fogo, a gente precisa eliminar o excesso de ar ali com a questão dos gases. Então, tem toda uma relação aí também com os 4 elementos, né, nesse processo. E assim, somos nós, né, fazendo essa analogia, para o nosso processo acontecer, ele também precisa dessa relação com a água, que remete muito às nossas emoções, com o fogo, que está associado à nossa intuição, né? Com o elemento terra, que tem a ver com a materialização das coisas, com o tornar real, com o concreto e objetivo, né? Eu já falei do fogo, da terra, da água e do ar e da água, né? Falei do ar, né? Então, o nosso mental, que seria o ar, né? Como é que eu elaboro isso a partir dos meus pensamentos? Como é que eu ressignifico tudo isso, né? Então, precisa de um tempo, precisa de um processo, precisa uma alquimia acontecer aí. Então, não tem que ter pressa, não tem que ser imediatista, né?
eu percebo assim que muitas pessoas que buscam a terapia, elas vão em busca da terapia, o processo se inicia, há esse momento, né, dessa inconsciente resistência de entrar em contato com esses aspectos que estão querendo trazer à tona as questões que precisam ser elaboradas para o avanço, né, para um caminhar mais consciente na vida. E aí, quando se chega nesse momento de que realmente esse conteúdo se apresenta, né, muitas das vezes, por conta dessa visão imediatista que a gente tem, não está surtindo efeito, não está resolvendo, ou a pessoa realmente fica um pouco presa nesse espaço de eu não vou em frente mesmo, não quero ir, não quero ver, não quero olhar, né? Vou continuar lidando com isso e aí continua vivendo ciclos, né? Ou, por exemplo, a pessoa pode se encher de cursos e formações e vou me preparar mais, e vou me preparar mais e nunca vai para o mundo, porque está sempre se preparando para, né? Seja por meio de novas experiências profissionais, de novos relacionamentos, de novas empreitadas acadêmicas, novos cursos, formações, viagens. E eu não estou dizendo que nada disso é positivo, sim, eles são positivos, mas para algumas pessoas, elas acabam sendo as justificativas para o não aprofundar-se, né? E uma outra questão também, né, diz respeito a esse caminho, né, de olhar realmente para os aspectos que se apresentam e ir em frente, né? Então, os sentimentos, voltando aqui na autora, né, os sentimentos, eles se revelarão a você em seu próprio tempo, quando houver confiança para isso e à medida que você se tornar mais hábil na arte de recebê-los, usá-los e liberá-los. Então, esse movimento de estar aberta, disponível a receber as mensagens, a realmente fazer um mergulho no seu ser, né? E encontrar os recursos e ferramentas para lidar, transformar e liberar essas emoções, né? Esses sentimentos, né? É que é a jornada que a gente faz no processo terapêutico e que eu convido, né, as minhas clientes a vivenciarem no processo arte terapêutico, né? Então, assim, é um processo muito bonito de autodescoberta, de autoconhecimento, aonde você percebe que pode acessar recursos seus, né? E que a partir desses recursos, situações que por vezes você ou ia demorar muito para se dar conta, ou que você talvez precisasse de um processo muito mais longo e por vezes até doloroso, né, para poder elaborar, quando você está de posse dos seus próprios recursos e encontra em você, em si mesma, né, as referências para a próxima fase, a próxima etapa, para lidar com os desafios que se apresentam, isso é muito grandioso, né? E isso é algo que a gente acessa dentro do processo terapêutico, né? Então, como arte terapeuta, eu proponho, assim, eu trabalho com vários recursos, claro, né? Em diálogo com as imagens, com os símbolos que se manifestam, né? Dentro do processo nosso de trabalho com diferentes técnicas, linguagens artísticas, né? E não tem nada a ver, assim, nenhuma preocupação com relação mas eu tenho talento, não tenho habilidade, não tem isso, né? Porque a gente vai muito mais naquele espaço que naturalmente nós íamos na nossa infância, né? Na nossa infância não havia essa preocupação com o que eu vou ter para mostrar, com o resultado do que vai surgir, né, da minha produção. A criança está muito mais preocupada
é com o processo, é com o momento que ela está vivendo. E no momento dela, quando ela pega um montinho de terra, de argila ou a massinha, ela não está preocupada com o que ela vai mostrar, ela está preocupada com a experiência que ela está vivenciando ali na hora, né? Quando a criança pega um lápis, um giz de cera, uma canetinha e vai e explora esses materiais em algum riscante, seja no papel, na parede, em diferentes suportes, a preocupação da criança é o que ela está representando, é o que ela está vivenciando ali na hora. E é nesse espaço que a gente vai no trabalho com a arte-terapia. Não há uma preocupação estética. O foco, o objetivo não é esse. O nosso propósito está em promover imagens que nos permitam dialogar com o nosso interior, com o nosso inconsciente, aquilo que a gente conscientemente tem mais desafios para acessar, né? Então, pelo processo arte terapêutico, a gente vai, a partir de vários recursos que são explorados, acessar esse espaço. E isso nos dá a condição de expandir, aprofundar e descobrir cada vez mais a respeito do nosso kit de ferramentas emocionais. Então, eu te convido a experimentar. Converse comigo a respeito de como é uma sessão de arte terapia e eu vou te responder, venha vivenciar, venha experienciar. Por mais que eu fale aqui, você não vai ter noção do que é uma sessão de arte terapia. Você precisa viver esta experiência, né? Então, aqui está o meu convite para você vir compartilhar comigo de um momento de muito acolhimento, de muito carinho, de muita reverência ao ser divino e grandioso que você é, né? E que você será acolhida com muito respeito, né? E tô te esperando, ok?